Há pessoas que não agacham para o voo estar pronto. Ficam o tempo todo retesadas, impedindo que aqueles momentos que podem ser felizes, que eles o sejam. Como diz os espanhóis, se quer conhecer a Juanito, dá-lhe um carguito. Felicidade resulta de uma relação boa consigo mesmo, uma relação boa com o outro, uma boa com a vida. O país está com uma série de dores. Você sabe que não há cura sem febre, e nós estamos num estado febril. O Jung dizia uma coisa que eu concordo. Ninguém mais feliz do que os místicos. A felicidade e a perturbação não são excludentes. Não é porque uma coisa acontece e a outra não vem. São sentimentos. O presidente dos Estados Unidos perguntou para o general: como é que você explica a nossa derrota? Nós raciocinamos em lógica, eles raciocinam em poesia. A felicidade é possível? É. Sempre que nós tentamos fazer outros felizes, nós mesmos ficamos felizes. A felicidade não é uma situação que se vive de maneira permanente. Por isso, quem imaginar que um dia vai chegar à felicidade está perdendo a possibilidade de encontrá-la quando ela passa. Falar da felicidade, que é o tema dessa noite, não é fácil, porque o velho meu confrade, Santo Tomás de Aquino, ele diz porque os livros dele estão aí, né? Que em tudo que nós fazemos, mesmo ao praticar o mal, nós buscamos a própria felicidade. Não há nada que alguém faça que não seja em busca da própria felicidade. A questão é saber o que seria a felicidade. Há muitas concepções, eu vou partilhar com vocês a minha. Primeiro, eu faço uma distinção entre prazer, alegria e felicidade. Prazer é um encontro de amigos, é tomar um bom vinho, prazer é ver um bom filme, uma noite bem dormida, isso é um prazer. Alegria é quando a gente recebe uma boa notícia, ganha um diploma, vê o time pelo qual torce vencer um campeonato, isso causa alegria. Mas felicidade é um estado de espírito, é alguma coisa que nos impregna por dentro, ainda que a gente esteja em situação de adversidade ou sofrimento. Exemplo, eu conheço pessoas que cuidam de doentes, sejam terminais, ou, por exemplo, uma mãe que cuida de um filho que é tetraplégico, não sai da cama, só movimenta os olhos, e essa senhora é feliz. Como o Gandhi lutando na Índia contra o Império Britânico era um homem feliz. O Che Guevara lutando na selva da Bolívia com toda a adversidade, fome, frio, perseguição, era um homem feliz. Sem dúvida, Jesus, cujo primo tinha sido assassinado pouco antes dele, ele sabia que certamente o mesmo destino o aguardava, era um homem feliz. Então, a felicidade depende muito disso, o sentido que cada um de nós imprime à sua vida. Porém, eu não conheço ninguém que seja feliz sem fazer os outros felizes. Mário Quintana tem uma trova especial que vale para esse nosso momento de reflexão. Ele disse um dia uma coisa forte. Ele disse: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E o que é deixar de viver? Não é a morte do corpo,
é a morte cotidiana, quando os momentos da vida que vibra, da vida que partilha, da vida que se comunica, quando esse tipo de situação ela nos vitima. Por isso eu não tenho dúvida de que a felicidade é a capacidade de, mais do que tudo, é a incapacidade de viver de uma maneira que permita que nós tenhamos vibração. Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão, disse: passarinho agachou, o voo está pronto. Passarinho agachou, o voo está pronto. E há momentos em que a gente não se agacha para voar em direção à possibilidade da felicidade. Eu coloco isso no livro, numa reflexão que ambos também fizeram de um outro modo. Nós, às vezes, ouvimos pessoas dizerem: um dia eu vou ser feliz. E essa é uma frase estranha, porque ela supõe que a felicidade seja um lugar onde você chega. E ao chegar nele, para, repousa, descansa, remansa. E a felicidade não é um lugar onde se chega. A felicidade é uma ocorrência. Ela é uma circunstância eventual. Você e eu somos capazes de vários momentos de felicidade e não somos capazes de felicidade contínua. Aliás, porque a percepção da felicidade contínua anularia a própria sensação de felicidade. Nós valorizamos e temos importância no que temos também pela carência. Nós só percebemos a importância da natureza quando ela se rarefaz à nossa volta. Nós só percebemos a importância da partilha quando ela se ausenta à nossa volta. E na vida, a felicidade não pode ser um estado constante, porque aí, no meu entender, ela não seria percebida. Por exemplo, se eu, Cortella, fosse feliz o tempo todo, eu nem notaria. Eu tenho prazer também, Beto, no vinho, claro, mas eu só gosto porque eu não bebo o tempo todo. É evidente? O alcoólatra não sente prazer na bebida, ele tem dependência, o que é diferente de prazer. Prazer é quando você pode fazê-lo quando deseja e não é o tempo todo. Eu gosto muito de água, acho delicioso quando tenho sede. Ter que tomar 11 copos para fazer um ultrassom de vias urinárias é absolutamente torturante. A Mãe Terra tem seus limites. Isso significa que você e eu não podemos ser felizes o tempo todo e nem deveríamos. Aliás, porque você e eu só notamos, só fruímos, só temos gozo, para usar o sentido latino, naquilo que é o momento feliz, porque ele não é contínuo. Seja no abraço, seja na partilha do alimento, seja numa reflexão. Que há duas situações da felicidade. Um é ser feliz e ficar feliz. Ser feliz é uma coisa meio passageira. Você se preparou para um concurso público e passou. Você se formou, sei lá, médico, engenheiro, fica feliz. Ou teve uma surpresa de um amigo que você não via há muitos anos e se encontra e fica feliz. Que é uma coisa passageira, mas que ela irrompe e ela tem uma densidade própria, mas ela acaba por aí. Agora, ficar feliz é uma coisa diferente. Ela tem uma continuidade, ela é retilínea, e a gente toma como exemplo, eu tomei como exemplo, um casal. Quando se conhece, aquele enternecimento, aquele enamoramento, aquela exaltação um pelo outro, e são felizes. Depois casam e começa o dia a dia, a rotina, e cada um vai descrevendo os cantos do outro, as limitações, cada um sabe que ninguém de nós é Deus ou deusa, mas é ser humano. E como todo ser humano tem a sua incompletude, tem as suas dificuldades, e você tem que conviver com aquilo. Hoje é muito triste, porque eu vivo fazendo casamento aí, como estou meio à margem da igreja,
E esses que estão à margem me pedem toda hora: Boff, você batiza meu filho? Você faz meu casamento? E eu faço. A tristeza é que, às vezes, depois da primeira briga, já estão separados. E vocês não aprendem da dificuldade. Então, quando começa o dia a dia e as formas de convivência, elas se tornam costumeiras, a pessoa tem que transformar a felicidade não numa técnica, mas numa arte. A arte da convivência, a arte de saber renunciar, a arte de relativizar os problemas, e a arte mais sutil, do mundo simbólico. Você está numa praia andando, escolhe uma pedrinha e diz: olha, eu estava andando, descobri essa concha aqui, pensei em você e te dá. Ela guarda aquela concha, porque aquela concha não é uma concha, é um sacramento, é uma lembrança. Ou ele passa num lugar, vê uma florzinha, uma folha bonita, diz: olha, pensei em você, olha aqui a folha. Você abre o livro, 5, 6, 7 anos depois, está lá dentro a folha, já ressequida. Esses gestos pequenos fazem com que aquele desgaste natural da convivência mantenha a discreta felicidade de um casal. Mas isso é uma arte, e que nós temos que aprender. E a nossa cultura não nos ajuda, porque ela é consumista, quer logo produzir a felicidade fácil. Eu acho que uma das grandes ilusões, e foi uma conversa longa de 1h30 que eu tive lá com o Mujica, o ex-presidente do Uruguai. Eu visitei lá na chácara dele. Ele estava saindo da roça, a calça rasgada, a camisa toda suja, a sandália toda empoeirada. É camponês. E ele vive com a sua esposa Luzia, numa casinha pobre, e singela mesmo. E ele me disse: eu não sou pobre, porque eu tenho tudo que preciso. Tenho até um fusquinha aí que quer me dar $1 milhão por ele, mas eu não vendo, por 2 razões. Porque não quero ofender a pessoa que me deu o fusquinha, e segundo, por agradecimento ao fusquinha, que durante 8 anos me levou daqui, que fica uns 15 quilômetros do centro até o palácio, com a velocidade máxima de 60 quilômetros. Está o fusquinha lá. E conversamos sobre uma coisa que é muito importante, eu quero repetir aqui. Ele diz: olha, nós da esquerda, os que levam um pensamento mais sério, fizemos já a desmontagem do capitalismo, como um sistema antivida que produz 2 injustiças: a injustiça social, criando extrema pobreza de um lado, muita riqueza em poucas mãos, uma injustiça ecológica devastando os ecossistemas, desequilibrando o planeta Terra, tirando os seus bens e serviços. E nós já desmontamos, teoricamente. Agora, há uma coisa que todos nós somos vítimas. O capitalismo virou a cultura do capital. E todos nós somos vítimas dessa cultura. A gente tem que trocar o sapato, tem que trocar a televisão, tem que trocar de vez em quando o celular. É uma coisa sem fim para nos levar ao consumo. Na ilusão que o consumo nos traz felicidade. E é a grande mentira, não traz felicidade. A senhora é doida de jogar pedra. A senhora está dizendo que perdeu em casa e veio procurar aqui na feira? Como vocês fazem com a felicidade? Ela está dentro, mas vocês procuram fora. Bonitinho, né? Bonitinho. O título do livro, Felicidade Foi-se Embora, é uma brincadeira com um grande compositor gaúcho, que é, né, o Especial, né, que um dia compôs outras coisas, que foi Lupicínio Rodrigues, um homem genial, que fez uma música chamada Felicidade, cujo primeiro verso
é essa frase, foi-se embora, só que nós colocamos uma interrogação. E Lupicínio, um homem que, apesar de ter feito o hino do Grêmio, era uma pessoa muito boa, certo? Ele construiu essa obra e nós nela. Por isso, grande questão, felicidade foi-se embora só se você deixar. A felicidade é possível num mundo de desespero, claro, desde que você e eu não obscureçamos os momentos em que ela pode vir à tona. Mas ela não vem à tona sozinha. Ela tem que ser criada nesse tempo. Nós temos que escavar. Grande Carlos Drummond de Andrade dizia, Itabira, eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Nossa Adélia Prado, de Divinópolis, termina um poema maravilhoso, dizendo, eu sempre sonho com a coisa gera, nunca nada está morto, o que não parece vivo aduba, o que parece estático espera. Eu sempre sonho que uma coisa gera. E aí vou fechando, lembrando que a ideia de felicidade está ligada à ideia de fertilidade. Você sente felicidade quando você sente que a vida não cessa, que ela pulsa em você, naquele gesto, naquele movimento, naquela partilha, naquela utopia, naquele desejo. Nesse sentido, a felicidade é altamente erótica, isto é, ela é uma energia de movimento vital, ela tem uma sensualidade. Quando você se sente num momento feliz, você se sente bem à beça, você se sente cheio de graça. Cheio de graça. Há momentos na vida que são engraçados, cheios de graça, e outros que são desgraçados, em que a graça se ausenta. Mas o que é a graça? Usando aí o sentido teológico mais antigo, é aquilo que te protege, aquilo que te abençoa, aquilo que te dá vitalidade. Nesta hora, o livro tem como título Felicidade foi-se embora. Essa brincadeira com a música de Lupicínio Rodrigues tem um sentido ao colocar uma interrogação ao final, lembrar que ela pode ir, se nós deixarmos, mas se nós formos buscar, cada um e cada uma com os outros, ela nos momentos que pode vir, ela vem. Não vem o tempo todo, não vem de todos os modos, não vem com toda a frequência que a gente quereria, mas quando vem, a gente captura, abraça, né? A gente afaga, a gente cuida. E nesta hora, claro, né? Quando o Boff lembra aqui, a própria ideia, né, do mundo, da natureza, isso, a natureza, ela nos brinda com essa condição de vida, esse mistério. E nesta hora, você e eu somos capazes, sim, de dizer, olhando, numa noite como hoje, tantos homens e mulheres que esperaram durante muito tempo, eu só posso dizer, e é verdade, que eu fico feliz. Eu não fico feliz o tempo todo, talvez não fique às 4 da manhã, quando o Beto e eu vamos acordar para voltar para São Paulo. Eu não fico feliz fingindo que os problemas não existem. Minha felicidade não é fingida, de que a minha volta tudo desaba, o país está com uma série de dores. Você sabe que não há cura sem febre, e nós estamos num estado febril. E não é isso que me felicita, nem me infelicita. Há momentos em que, em meio a isso, é possível que eu vá buscá-los. E eu tenho uma convicção, é na simplicidade. E o simples não é o banal, como eu disse, não é o superficial, não é o pequeno. É aquilo que não precisa de adereços, é aquilo que não precisa do inútil. É aquilo que Sócrates disse, por Beto citado, vim aqui ver tudo, que não tem a menor necessidade. Nessa hora, a felicidade vem à tona. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Vou contar uma historinha que está contada no livro e que eu acho que traduz muito bem. É uma parábola, né? Aliás, os evangelhos foram escritos em Minas, porque de ponta a ponta só tem causos. Só que lá são chamados de parábolas, né? Então, essa parábola
reflete bem o que eu entendo por felicidade. Que na Feira Livre de Calcutá, o mercado municipal aqui de Belo Horizonte é uma maravilha, é o banheiro da Rainha Elizabeth em matéria de limpeza comparado com a Feira Livre de Calcutá, que tem mais de 1000 barracas e nunca viu um lixeiro. Uma velhinha olhava para o chão à procura de alguma coisa. Se você parar aqui na Avenida Afonso Pena, às 3 da tarde, às 10 da manhã, e olhar para o chão, eu tenho certeza que meia dúzia de pessoas haverão de parar e também olhar, perguntar se perdeu um dinheiro, achou uma joia, o que foi e tal. Isso é mimético, isso é mimético. E, de repente, algumas pessoas se juntaram também a olhar para o chão, até que um rapaz perguntou: o que é que a senhora está procurando? Estou procurando uma agulha. Mas a senhora é maluca. Tem 500 barracas aqui que vendem todo tipo de agulha, desde costura de roupa de balé para pulga, né? Até tendas de domadores de elefantes. Então, não faz sentido a senhora procurar uma agulha, aqui tem todo tipo de agulha. E as pessoas começaram a sair. É uma mulher louca. Aí ela disse: mas é uma agulha de ouro. Aí voltaram. Aí muda tudo. Vai que é uma agulha de ouro 24 quilates, né? Uma agulha de crochê, né? Imagina uma agulha de tenda de elefantes, de uma manada de elefantes. Deve ser uma agulha imensa, de ouro puro. E tocam a procurar, até que o mesmo rapaz se vira e disse: a senhora não tem mais ou menos ideia onde perdeu a agulha? Ele falou: tenho. Na minha casa, que fica a 3 quarteirões daqui. Como? A senhora é doida de jogar pedra. A senhora está dizendo que perdeu em casa e veio procurar aqui na feira? Como vocês fazem com a felicidade? Ela está dentro, mas vocês procuram fora. Bonitinho, né? Bonitinho. No meu livro, e vou dizer umas palavras sobre isso, abordei um ângulo que não é muito frequente quando se fala de felicidade, que me foi sugerido por muitos quando falo por aí, que quer responder essa pergunta: nós podemos ser felizes numa terra infelicitada? Podemos ser felizes numa sociedade conturbada? Eu sempre respondo: pode. Depende de qual é a nossa atitude diante da realidade. Porque a questão não são os fatos que ocorrem na vida, que podem ser dramáticos, podem ser usuais. A questão toda é como é que eu reajo diante dos fatos. Como é que eu me modifico, cresço diante deles. Então, eu acho uma coisa importante, e o Papa nos ajudou por sua encíclica, que nunca, nos últimos séculos, a Terra foi tão maltratada e tão violada como atualmente é. Então, a Terra está crucificada. E ele, dentro de uma tradição que os próprios ecologistas chamam a Terra de Mãe Terra. E o subtítulo da encíclica é melhor do que o título. É Cuidando da Casa Comum. Uma casa que está quase em ruínas, por nossa culpa, pela forma como nós temos tratado a nossa relação com essa terra. Hoje é uma ideia bastante aceita na comunidade científica, que não só tem vida sobre a Terra, que a Terra mesma como um todo, ela é viva. Isso os astronautas lá da Lua, das naves espaciais, todos eles nos deram esse legado, dizendo que daqui de cima, olhando para a Terra, não há diferença Terra e humanidade, é uma coisa só. E aí tiraram os cientistas que trabalharam isso, que a Terra é um superente, um superorganismo vivo, que articula o físico, o químico, o ecológico de tal maneira
que ela sempre mantém vida e produz vida. E nós, seres humanos, vistos lá de fora, que somos parte da Terra, somos aquela porção da Terra que, num momento avançado da sua evolução, essa porção começou a pensar, começou a sentir, começou a venerar, e aí surgiu o ser humano, homem e mulher. Então nós somos terra, terra que pensa, terra que anda. E se nós temos agredido a terra ao ponto de torná-la infeliz, nós somos responsáveis de fazê-la feliz. Nossas palavras não comunicam mais. Hoje você, para usar a comunicação, precisa voltar à escrita hieroglífica. Você tem que usar emoticons. Eu escrevo assim, Beto, obrigado, e aí põe assim. Para realmente poder encontrar essa felicidade, a gente precisa ter algumas coisas mínimas, segundo o velho Aristóteles, que coloca como primeira condição para ser feliz a amizade. Porque a amizade é o reino da gratuidade. No casamento existe um contrato, pode haver uma amizade inicial, mas às vezes casamentos que perduram já não são tão amigos. Na hora de partilhar uma roda de amigos, nem sempre o marido escolhe a mulher para ir junto ou vice-versa. E na amizade não há cobrança, não há dívida, não há, sabe, é uma partilha no universo da gratuidade. E isso Aristóteles enfatiza como a primeira condição. Uma segunda condição é a gente ter ideal, ter algum ideal, e ideal altruísta, solidário. Ninguém é feliz, pode ter prazer, pode até se sentir alegre porque cada vez mais a sua conta no paraíso fiscal está aumentando. Mas isso necessariamente não traz felicidade. É curioso, porque toda pessoa realmente feliz é uma pessoa que tem boa autoestima. E para ela, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem projeção, se não tem projeção, sabe? A pessoa que tem autoestima, ela não se apega a funções, a status, a coisas exteriores. Quando a gente vê determinados políticos em pânico, né, porque podem perder a função, eu sempre penso, será que essa pessoa tem boa autoestima? Eu acho que não. É uma pessoa que tem baixa autoestima e, portanto, necessita da função, necessita daquele cargo para poder, né, se sentir alguém. E no tempo que eu trabalhei no governo, eu aprendi duas coisas básicas, né? Entre outras, mas essas são básicas. Governo é que nem feijão, só funciona na panela de pressão. E segundo, que o poder não muda ninguém. O poder faz com que a pessoa se revele. Se a pessoa é arrogante, quando ela não tem poder, ela encobre um pouco, disfarça, simula. Mas, como diz os espanhóis, se quer conhecer a Juanito, dá-lhe um carguito. Isso vale para a diretora da escola, para o gerente da farmácia, para o guarda da esquina, vale para qualquer pessoa. Quando ela tem uma função e uma relação de sujeito e subalternos, aí realmente o caráter dessa pessoa transparece, não tem como encobrir. O ser humano tem duas fomes. É a fome de pão, que é saciável. Mas tem a fome de beleza,
de comunhão, de amar e ser amado, de solidariedade, de infinito, que é insaciável. E você pode crescer infinitamente nisso. A grande ilusão e a infelicidade e insatisfação que existe na cultura toda. E quem viu isso claro já em 1929 foi Freud, que abandonou sua pesquisa de psicólogo e escreveu o famoso livro, sempre lido e vale a pena ler, da Zumbiag, O Mal-Estar na Civilização. O Mal-Estar na Civilização. E a primeira frase começa assim: nós estamos num profundo mal-estar, Unbehagen in der Kultur. O mal-estar em alemão é mais forte que o mal-estar, é uma indisposição. Vem porque nós perdemos os valores do cotidiano, de ser transparentes, ser verdadeiros, se alegrar com a convivência. Nós perdemos isso. Estamos num processo acelerado de produção e trabalho e efetividade, e somos infelizes. A cultura da infelicidade. Então, eu acho que hoje é um desafio. Como nós podemos ser felizes? E eu não quero me alongar muito, mas eu acho que a felicidade deve nascer dentro do nosso coração, deve ser uma expressão da nossa realidade mais profunda, daquilo que nós somos. Eu acho que a definição de que é o ser humano não foi encontrada nem pelos filósofos, nem pelos teólogos, nem pelos grandes pensadores. Geralmente são os escritores, que têm um fino tato de entrar na alma humana. Foi Antoine, para mim, foi Antoine de Saint-Exupéry, no livro dele, A Citadela, onde ele diz: o ser humano é um nó de relações, c'est un nœud de relation, um nó de relações voltado em todas as direções, para baixo, para cima, para dentro, para o infinito. E nós só seremos plenamente humanos se nós realizarmos a plenitude das nossas relações na forma correta em que elas devem ser vividas. Então, uma relação boa para consigo mesmo, aceitando as suas limitações, a sua dimensão de sombra, mas também a sua dimensão de luz, a sua dimensão de galinha que tem que ciscar no chão, mas também a sua dimensão de águia que tem sonhos e quer superar as dificuldades. Aceitar a sua comida, boa relação consigo mesmo. Uma boa relação para com o outro. Não logo colocar suspeita, acolher o outro assim como ele é, aceitá-lo na sua diferença, porque ele tem direito de ser diferente de mim. Mas acolhê-lo, ter a alegria de estar juntos. Uma boa relação com a vida. A vida está cheia de contradições, altos e baixos, tem anjos e demônios. E a gente se relacionar com a vida dando privilégio, criando espaço mais para a dimensão de luz do que para a dimensão de sombra, que também sempre nos acompanha. Fazer um projeto de vida que privilegie o bem, a solidariedade e o amor. O caminho pode subir e descer e encontrar obstáculos, mas se essa direção é boa, ela nos vai trazer felicidade. A vida simples não é a vida miserável, a vida simples não é a vida de carência. A vida simples é aquela em que há suficiência, em que a suficiência existe. E a felicidade, ela é simples. Ela não é banal, não é rasa, não é superficial. Interessante, nós perdemos um pouco essa percepção da felicidade como simplicidade. A simplicidade do gesto, do abraço, do afago. Quando, por exemplo, um dos meus filhos ou netos vem e me dá algo que ele desenhou. Ou quando você passa e um amigo ou amiga segura no teu ombro e aperta um pouco, manifestando contato carinhoso. A felicidade como simplicidade, não como banalidade. Nós estamos perdendo um pouco isso. Por exemplo, perdemos um pouco a ideia de emoção. Nossas palavras não comunicam mais. Hoje você, para usar a comunicação, precisa voltar à escrita hieroglífica. Você tem que usar emoticons.
eu escrevo assim, Beto, obrigado, e aí põe assim. Ué, o que eu quis dizer com obrigado? Gostei demais, e aí põe um rosto rindo. Mas isso se fazia com os fenícios. E nós estamos voltando. A incapacidade de comunicar emoções, a não ser por desenho. E essa é uma coisa curiosa. Nós temos, lá no Freud, talvez de novo o revigoramento do mal-estar, alguns sinais de demência. Por exemplo, amanhã, feriado, famílias inteiras sairão de casa todos juntos para comer comida caseira. Isso é um sinal de demência. A família se junta e saem todos alegres de casa. Vamos comer comida caseira? Vamos! E se sai de casa. A casa perde o lugar de seu território de ser feliz em vários momentos. Nem sempre, não o tempo todo, mas em vários momentos. Quando eu era criança, e outros também, e outros aqui, que a gente ficava de férias, que a gente ia viajar, ficava na casa de um parente 10, 15 dias, a gente queria voltar para casa, porque você tinha saudade do cheiro do lençol, da tua cama, aquela percepção de felicidade momentânea, que era você deitar na tua cama. Interessante, se falou aqui 2 vezes de místicos, Manuel de Barros, um dos nossos maiores poetas, já falecido, perto dos 100 anos de idade, quando alguém dizia a ele, o senhor, como está? Ele dizia, eu estou feliz, eu não estou indo em direção ao fim, eu estou indo em direção às origens. Que é uma coisa fortíssima. Um homem simples, também um homem da roça, não era um homem pobre economicamente, mas era uma pessoa simples, para o qual, na poesia de Manuel de Barros, lá no livro das Ignorâncias, ele se alegra em observar um caramujo que faz uma volta no chão, igual o rio atrás da casa dele. Não estou falando da banalidade, não estou falando daquilo que é paupérrimo, mas daquilo que é suficiente. Por exemplo, os grandes projetos imobiliários hoje, aqueles que oferecem a casa feliz, para quem tem bastante dinheiro, o anúncio das imobiliárias não é aquele que mostra um apartamento ou uma casa que tem uma grande cozinha, onde haja uma mesa longa para todo mundo sentar em volta, ou que tem um espaço grande na sala para as pessoas se juntarem. Não, a casa feliz é aquela em que cada um tem um banheiro. É a ideia de vida privada. É a ideia de que eu só fico em paz no banheiro. No banheiro eu sou feliz. Não tem ninguém, ninguém fala comigo. Isso é doente. A gente adoece nossa casa. Uma das coisas que mais me entristece hoje é ver uma casa infeliz. E uma casa infeliz é aquela que você entra e está tudo arrumado. É uma casa sem uso. Você vai à sala, as almofadas estão no lugar. Como se a revista Caras fosse entrar para fotografar. Uma casa que não tem nada fora do lugar é uma casa morta. Onde há vida, há perturbação da ordem. Aliás, a paz não é a paz dos cemitérios e a vida não é a do congelamento, da criogenia. Vida é vibração. Quando você vai comprar um carro, você não pensa, você sente uma emoção de que o seu vizinho vai ficar morrendo de inveja. A sua namorada, aquela moça que você quer conquistar, ela vai se derreter. O que move o consumista não é a razão, é a emoção. E a vida é suficientemente generosa para nos dar momentos de felicidade, e se nós mantivermos essa linha, sermos cotidianamente felizes, sem grandes experiências, mas essa convivência, então, a boa relação com a vida.
uma boa relação com a natureza. Nós hoje envenenamos a natureza, exploramos todos os seus bens e serviços, castigamos a Mãe Terra, como o Papa diz. Nunca maltratamos tanto a nossa Mãe Terra como nos últimos 3 séculos. Então, se desfrutar um pôr de sol, uma água cristalina, tomar água, vou tomar porque vai faltar água no mundo, que eu vou tomar a minha parte aqui. Então, se alegrar com as pequenas coisas. Eu, às vezes, estou lá sentado no meu banheiro e vejo de madrugada uma formiguinha andando. Digo, a vida que está nela está em mim. O que ela está fazendo aqui? Não sei. Ela está cumprindo um desígnio. Eu fico admirado. Às vezes encontro uma minhoca que está se arrastando aí e tal. Antigamente eu pegava e jogava no banheiro, puxava a descarga. Agora tenho pena dela. Eu pego um papel, faço ela subir, vou até o jardim, coloco lá, e você tem direito a viver. Porque a ciência nos disse claro hoje que o mesmo alfabeto genético que está na minhoca está em mim. São os mesmos 20 aminoácidos e as 4 bases fosfatadas, quer dizer, 20 elementos diferentes, 4 tipos de cimentos diferentes com os quais eu combino e construo os vários edifícios da vida, que é a biodiversidade. Então, respeitar cada um, se alegrar-se com a flor que nasce, e até com aquela que murcha, porque tudo é mortal nesse mundo. Quer dizer, amar a natureza e entender a terra como mãe terra. Eu vou terminar com uma frase que é o título do meu livro, da minha colaboração, que é tirado desse grande poeta gaúcho, o Mário Quintana. Felicidade. Não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim para atraí-las. Eu acho que isso é o nosso desafio. Criar um jardim que é a nossa própria vida, que seja transparente, que seja boa, que tenha uma boa irradiação, de tal maneira que todos que estão perto de nós se sentem bem, participam um pouco da felicidade. Isso é um desafio que cada um deve colocar para si mesmo, ser do lado do bem. E ter um projeto de cultivar a flor, e a felicidade participa da natureza da flor. Ela é frágil, é bela, mas ao mesmo tempo ela é fugaz. Ela pode fenecer e morrer, mas nós desfrutamos da beleza dela e queremos ser esse momento de beleza que toda flor é, e sermos uma flor que possa atrair as borboletas, isto é, que possa atrair as pessoas e possa fazer que caminhem conosco, um ajudando o outro, para sermos felizes, porque ninguém pode ser feliz sozinho, só é feliz junto com outros e fazendo outros felizes. O Jung dizia uma coisa que eu concordo. Ninguém mais feliz do que os místicos. Por quê? Porque o sistema capitalista, ele faz com que o nosso desejo, o desejo nasce no coração. Não é nem na razão, é no coração. Eu me lembro da Chrysler, que é uma fábrica de carros americana, que fez uma pesquisa qual é o carro ideal para a família americana. Contratou 2.000 universitários para fazerem o questionário, saíram todas as famílias e chegaram àquela coisa, quem sabe, entende de regra de pesquisa, sabe que bastam 2.000 questionários para você ter uma ideia da opinião pública. Como faz aí nas eleições? A amostragem. E chegaram à conclusão, é esse carro aqui, esse sedã, 4 portas, tamanho médio, e a Chrysler lançou o tal do carro ideal. Fracasso de venda. Aí, de novo, outra pesquisa para saber como, se a resposta era essa. Porque, a mesma razão porque os vietnamitas ganharam a guerra da maior potência econômica, militar, maior imperial da história da humanidade, que são os Estados Unidos. O general dizia,
O presidente dos Estados Unidos perguntou para o general: como é que você explica a nossa derrota? Nós raciocinamos em lógica, eles raciocinam em poesia. Essa é a diferença. Ou seja, quando você vai comprar um carro, você não pensa, você sente uma emoção de que o seu vizinho vai ficar morrendo de inveja. A sua namorada, aquela moça que você quer conquistar, ela vai se derreter. O que move o consumista não é a razão, é a emoção. Então, o Jung dizia isso: enquanto o nosso desejo for colocado para fora, não há como ser feliz. Agora, quem coloca para dentro, que é o caso do místico, é outra história. E para quem fala: mas que coisa é isso místico, né? Alguém que se sente profundamente amado por Deus. Não precisa ir longe. Se você alguma vez na vida esteve apaixonado ou apaixonada, você sabe o que é a mística. É exatamente aquela alteração de consciência em função de um deslocamento total do nosso eixo vital em razão de uma outra pessoa. Não importa se você come, se você dorme, não importa nada, importa a outra pessoa. Mas uma diferença com o místico, que na paixão humana o objeto está fora e na experiência mística está dentro. Essa é a diferença, né? Por isso que o místico é alguém capaz de fazer esse verso de São João da Cruz, que eu considero assim um suprassumo da poesia amorosa. Ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Uma maravilha, né? A Mãe Terra faz algo estupendo na cidade onde eu moro, que é São Paulo, onde eu estou há quase 50 anos. A flor nasce no asfalto. Ela rompe a infertilidade da cidade. Ela nos ofende, a planta, quando ela sai do meio do asfalto e se mostra e nos alerta. É difícil não ser feliz ao ver uma flor no asfalto. Mas eu não sou feliz sempre, porque o asfalto me infelicita. Mas não é porque o asfalto existe que eu não possa ser feliz em algumas situações. Por isso, é necessário lembrar algo. Passarinho agachou, o voo está pronto. Por isso é preciso agachar vez ou outra e vislumbrar a felicidade. É claro, Agostinho, antecessor do seu congênere Tomás de Aquino, né? Agostinho, um homem que, sem dúvida, um dos pensadores, um homem nascido na África, né, que conseguiu produzir pensamentos estupendos, talvez dois dos mais fortes que eu conheço. Em um deles, ele tem algo com o que eu estou dizendo. Ele diz daquele que, de dentro de uma prisão, onde Beto já esteve por alguns anos, ao olhar pela janela gradeada, alguns enxergam só a grade, os outros enxergam as estrelas que estão depois da grade. Isto é óbvio que quem está dentro de uma cela não será o tempo todo feliz, mas poderá sê-lo em algumas circunstâncias, quando alguma coisa acontece. E Agostinho diz um dia algo que o mundo atual precisa meditar bem. Lá no século V, escreveu ele: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não mata a fome quem lambe só o desenho de um pão. Não se contente com as aparências. Essa consumolatria desesperadora, essa ideia de que se eu possuo, aí eu sou feliz. E como isso não felicita, lá vai a pessoa atrás da agulha no meio do mercado e ela houvera ficado em casa. Nessa hora, claro, é necessário lembrar, e aí eu vou amarrando um pouco essa reflexão. Claro que a felicidade não é um estado contínuo, não é o que eu vou chegar um dia. Ela é uma possibilidade no meu cotidiano, se eu não a obscurecer. Felicidade não é euforia, felicidade não é mero prazer, felicidade não é só alegria. Alegria, euforia, prazer fazem parte da felicidade, mas não a esgotam.
Elas não tornam aquilo completo. Uma pessoa que for continuamente eufórica, ela não é feliz, ela está com alguma demência. É absolutamente demente, num mundo de turbulência, dificuldade, encrenca, que alguém seja o tempo todo feliz. Alguém nessa condição é o que nós chamamos de bobo alegre. Por isso, felicidade é muito mais denso do que isso. Muito mais do que euforia. A bebida em excesso ou em pouco, dependendo da pessoa, também induz a euforia. Drogas não legais também induzem a euforia. Felicidade não é estar eufórico. No meu entender, a felicidade é quando você sente a vida vibrar em você. Quando você sente fertilidade. Você sente que tua vida ela é uma dádiva estupenda, misteriosa, mas que vibra também em você. E ela se dá em várias situações. Não por mera coincidência, sabem muitos que a palavra feliz e a palavra fértil, em latim, tem a mesma raiz. Em latim, feliz e fértil vem de félix. Félix significa felicidade ou fertilidade. Porque ser feliz é ser fértil. E ser fértil é impedir que a vida cesse a sua vibração. Seja a vida no planeta, na Mãe Terra, seja a vida na comunidade, seja a vida na alegria da convivência. E, nesse sentido, a felicidade, sendo uma ocorrência, ela não vem sempre à tona, mas quando vem, não pode ser obscurecida. Há pessoas que não agacham para o voo estar pronto. Ficam o tempo todo retesadas, impedindo que aqueles momentos que podem ser felizes, que eles o sejam. Obrigado. Você sabe que eu estou mudando o ditado, a Tati falou em gentileza, estou mudando o ditado agora, Beto e Boff. Eu acho que em algumas situações hoje do Brasil, a frase tem que ser gentileza, gera gentileza. Certo? Gente, muito obrigado. Nós podemos ser felizes numa terra infelicitada. Há pessoas que não agacham para o voo estar pronto. Ficam o tempo todo retesadas, impedindo que aqueles momentos que podem ser felizes, que eles o sejam. Como diz os espanhóis, se quer conhecer a Juanito, dá-lhe um carguito. Felicidade resulta de uma relação boa consigo mesmo, uma relação boa com o outro, uma relação boa com a vida. O país está com uma série de dores. Você sabe que não há cura sem febre. E nós estamos num estado febril. O Jung dizia uma coisa que eu concordo. Ninguém mais feliz do que os místicos. A felicidade e a perturbação não são excludentes. Não é porque uma coisa acontece e a outra não vem. São sentimentos. O presidente Salles perguntou para o general, como é que você explica a nossa derrota? Nós raciocinamos em lógica, eles raciocinam em poesia. A felicidade é possível? É. Sempre que nós tentamos fazer outros felizes, nós mesmos ficamos felizes. A felicidade não é uma situação que se vive de maneira permanente. Por isso, quem imaginar que um dia vai chegar à felicidade está perdendo a possibilidade de encontrá-la quando ela passa. Falar da felicidade, que é o tema dessa noite, não é fácil porque o velho meu confrade, Santo Tomás de Aquino, ele diz porque os livros dele estão aí, né? Que em tudo que nós fazemos, mesmo ao praticar o mal, nós buscamos a própria felicidade. Não há nada que alguém faça que não seja em busca da própria felicidade. A questão é saber o que seria a felicidade. Há muitas concepções, eu vou partilhar com vocês a minha. Primeiro, eu faço uma distinção entre
prazer, alegria e felicidade. Prazer é o encontro de amigos, é tomar um bom vinho, prazer é ver um bom filme, uma noite bem dormida, isso é um prazer. Alegria é quando a gente recebe uma boa notícia, ganha um diploma, vê o time pelo qual torce vencer um campeonato, aí isso causa alegria. Mas felicidade é um estado de espírito, é alguma coisa que nos impregna por dentro, ainda que a gente esteja em situação de adversidade ou sofrimento. Exemplo, eu conheço pessoas que cuidam de doentes, sejam terminais, ou, por exemplo, uma mãe que cuida de um filho que é tetraplégico, não sai da cama, só movimenta os olhos, e essa senhora é feliz. Como o Gandhi lutando na Índia contra o Império Britânico, era um homem feliz. O Che Guevara lutando na selva da Bolívia com toda a adversidade, fome, frio, perseguição, era um homem feliz. Sem dúvida, Jesus, cujo primo tinha sido assassinado pouco antes dele, ele sabia que certamente o mesmo destino o aguardava, era um homem feliz. Então, a felicidade depende muito disso, o sentido que cada um de nós imprime à sua vida. Porém, eu não conheço ninguém que seja feliz sem fazer os outros felizes. Mário Quintana tem uma trova especial que vale para esse nosso momento de reflexão. Ele disse um dia uma coisa forte. Ele disse: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E o que é deixar de viver? Não é a morte do corpo, é a morte cotidiana, quando os momentos da vida que vibra, da vida que partilha, da vida que se comunica, quando esse tipo de situação ela nos vitima. Por isso eu não tenho dúvida de que a felicidade é a capacidade de, mais do que tudo, é a incapacidade de viver de uma maneira que permita que nós tenhamos vibração. Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão, disse: passarinho agachou, o voo está pronto. Passarinho agachou, o voo está pronto. E há momentos em que a gente não se agacha para voar em direção à possibilidade da felicidade. Eu coloco isso no livro, numa reflexão que ambos também fizeram de um outro modo. Nós, às vezes, ouvimos pessoas dizerem: um dia eu vou ser feliz. E essa é uma frase estranha, porque ela supõe que a felicidade seja um lugar onde você chega. E ao chegar nele, para, repousa, descansa, remansa. E a felicidade não é um lugar onde se chega. A felicidade é uma ocorrência. Ela é uma circunstância eventual. Você e eu somos capazes de vários momentos de felicidade e não somos capazes de felicidade contínua. Aliás, porque a percepção da felicidade contínua anularia a própria sensação de felicidade. Nós valorizamos e temos importância no que temos também pela carência. Nós só percebemos a importância da natureza quando ela se rarefaz à nossa volta. Nós só percebemos a importância da partilha quando ela se ausenta à nossa volta. E na vida, a felicidade não pode ser um estado constante, porque aí, no meu entender, ela não seria percebida. Por exemplo, se eu, Cortella, fosse feliz o tempo todo, eu nem notaria. Eu tenho prazer também, Beto, no vinho, claro, mas eu só gosto porque eu não bebo o tempo todo. É evidente? O alcoólatra não sente prazer na bebida, ele tem dependência, o que é diferente de prazer.
Prazer é quando você pode fazê-lo quando deseja e não é o tempo todo. Eu gosto muito de água, acho delicioso quando tenho sede. Ter que tomar 11 copos para fazer um ultrassom de vias urinárias é absolutamente torturante. A Mãe Terra tem seus limites. Isso significa que você e eu não podemos ser felizes o tempo todo e nem deveríamos. Aliás, porque você e eu só notamos, só fruímos, só temos gozo, para usar o sentido latino, naquilo que é o momento feliz, porque ele não é contínuo. Seja no abraço, seja na partilha do alimento, seja numa reflexão. Que há duas situações da felicidade. Um é ser feliz e ficar feliz. Ser feliz é uma coisa meio passageira. Você se preparou para um concurso público e passou. Você se formou, sei lá, médico, engenheiro, fica feliz. Ou teve uma surpresa de um amigo que você não via há muitos anos e se encontra e fica feliz. Que é uma coisa passageira, porque ela irrompe e ela tem uma densidade própria, mas ela acaba por aí. Agora, ficar feliz é uma coisa diferente. Ela tem uma continuidade, ela é retilínea, e a gente toma como exemplo, eu tomei como exemplo, um casal. Quando se conhecem, aquele enternecimento, aquele enamoramento, aquela exaltação um pelo outro, e são felizes. Depois casam e começa o dia a dia, a rotina, e cada um vai descrevendo os cantos do outro, as limitações, cada um sabe que ninguém de nós é Deus ou deusa, mas é ser humano. E como todo ser humano tem a sua incompletude, tem as suas dificuldades, e você tem que conviver com aquilo. Hoje é muito triste, porque eu vivo fazendo casamento aí, como estou meio à margem da igreja, e esses que estão à margem me pedem toda hora: você batiza meu filho, você faz meu casamento? E eu faço. A tristeza é que, às vezes, depois da primeira briga, já estão separados. Vocês não aprendem da dificuldade. Então, quando começa o dia a dia e as formas de convivência, elas se tornam costumeiras, a pessoa tem que transformar a felicidade não numa técnica, mas numa arte. A arte da convivência, a arte de saber renunciar, a arte de relativizar os problemas, e a arte mais sutil, do mundo simbólico. Você está numa praia andando, escolhe uma pedrinha e diz: olha, eu estava andando, descobri essa concha aqui, pensei em você e te dá. Ela guarda aquela concha, porque aquela concha não é uma concha, é um sacramento, é uma lembrança. Ou ele passa num lugar, vê uma florzinha, uma folha bonita, diz: olha, pensei em você, olha aqui a folha. Você abre o livro, 5, 6, 7 anos depois, está lá dentro a folha, já ressequida. Esses gestos pequenos faz com que aquele desgaste natural da convivência mantenha a discreta felicidade de um casal. Mas isso é uma arte, e que nós temos que aprender. E a nossa cultura não nos ajuda, porque ela é consumista, quer logo produzir a felicidade fácil. Eu acho que uma das grandes ilusões, e foi uma conversa longa de 1h30 que eu tive lá com o Mujica, o ex-presidente do Uruguai. O visitei lá na chácara dele. Ele estava saindo da roça, a calça rasgada, a camisa toda suja, a sandália toda empoeirada. É camponês. E ele vive com a sua esposa Luzia, uma casinha pobre, e singela mesmo. E ele me disse: eu não sou pobre, porque eu tenho tudo que preciso. Tenho até um fusquinha aí que quer me dar $1 milhão por ele, mas eu não vendo, por 2 razões.
porque não quero ofender a pessoa que me deu o Fusquinha. E segundo, por agradecimento ao Fusquinha, que durante 8 anos me levou daqui, que fica uns 15 quilômetros do centro, até o Palácio, com a velocidade máxima de 60 quilômetros. Está o Fusquinha lá. E conversamos sobre uma coisa que é muito importante, eu quero repetir aqui. Ele diz, olha, nós da esquerda, os que levam um pensamento mais sério, fizemos já a desmontagem do capitalismo, como um sistema antivida que produz duas injustiças, a injustiça social, criando extrema pobreza de um lado, muita riqueza em poucas mãos, uma injustiça ecológica devastando os ecossistemas, desequilibrando o planeta Terra, tirando os seus bens e serviços. E nós já desmontamos, teoricamente. Agora, há uma coisa que todos nós somos vítimas. O capitalismo virou a cultura do capital. E todos nós somos vítimas dessa cultura. A gente tem que trocar os sapatos, tem que trocar a televisão, tem que trocar de vez em quando o celular. É uma coisa sem fim para nos levar ao consumo. Na ilusão que o consumo nos traz felicidade. E é a grande mentira, não traz felicidade. A senhora é doida de jogar pedra. A senhora está dizendo que perdeu em casa e veio procurar aqui na feira? Como vocês fazem com a felicidade? Ela está dentro, mas vocês procuram fora. Bonitinho, né? Bonitinho. É. O título do livro, Felicidade Foi-se Embora, é uma brincadeira com um grande compositor gaúcho, que é, né, o Especial, né, que um dia compôs outras coisas, que foi Lupicínio Rodrigues, um homem genial, que fez uma música chamada Felicidade, cujo primeiro verso é essa frase, foi-se embora, só que nós colocamos uma interrogação. E Lupicínio, um homem que, apesar de ter feito o hino do Grêmio, era uma pessoa muito boa, certo? Ele construiu essa obra e nós nela. Por isso, grande questão, felicidade foi-se embora só se você deixar. A felicidade é possível num mundo de desespero, claro, desde que você e eu não obscureçamos os momentos em que ela pode vir à tona. Mas ela não vem à tona sozinha. Ela tem que ser criada nesse tempo. Nós temos que escavar. Grande Carlos Drummond de Andrade dizia em Itabira, eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Nossa Adélia Prado, de Divinópolis, termina um poema maravilhoso, dizendo, eu sempre sonho com a coisa gera, nunca nada está morto, o que não parece vivo aduba, o que parece estático espera. Eu sempre sonho que uma coisa gera. E aí vou fechando, lembrando que a ideia de felicidade está ligada à ideia de fertilidade. Você sente felicidade quando você sente que a vida não cessa, que ela pulsa em você, naquele gesto, naquele movimento, naquela partilha, naquela utopia, naquele desejo. Nesse sentido, a felicidade é altamente erótica, isto é, ela é uma energia de movimento vital, ela tem uma sensualidade. Quando você se sente num momento feliz, você se sente bem à beça, você se sente cheio de graça. Cheio de graça. Há momentos na vida que são engraçados, cheios de graça, e outros que são desgraçados, em que a graça se ausenta. Mas o que é a graça? Usando aí o sentido teológico mais antigo, é aquilo que te protege, aquilo que te abençoa, aquilo que te dá vitalidade. Nesta hora, o livro tem como título Felicidade Foi-se Embora.
essa brincadeira com a música de Lupicínio Rodrigues tem um sentido ao colocar uma interrogação ao final, lembrar que ela pode ir, se nós deixarmos, mas se nós formos buscar, cada um e cada uma com os outros, ela, nos momentos que pode vir, ela vem. Não veio o tempo todo, não vem de todos os modos, não vem com toda a frequência que a gente quereria, mas quando vem, a gente captura, abraça, né? A gente afaga, a gente cuida. E nesta hora, claro, né? Quando o Boff lembra aqui, a própria ideia, né, do mundo, da natureza, isso, a natureza, ela nos brinda com essa condição de vida, esse mistério. E nesta hora, você e eu somos capazes, sim, de dizer, olhando, numa noite como hoje, tantos homens e mulheres que esperaram durante muito tempo, eu só posso dizer, e é verdade, que eu fico feliz. Eu não fico feliz o tempo todo, talvez não fique às 4 da manhã, quando o Beto e eu vamos acordar para voltar para São Paulo. Eu não fico feliz fingindo que os problemas não existem. Minha felicidade não é fingida, de que a minha volta tudo desaba, o país está com uma série de dores. Você sabe que não há cura sem febre, e nós estamos num estado febril. E não é isso que me felicita, nem me infelicita. Há momentos em que, em meio a isso, é possível que eu vá buscá-los. E eu tenho uma convicção, é na simplicidade. E o simples não é o banal, como eu disse, não é o superficial, não é o pequeno. É aquilo que não precisa de adereços, é aquilo que não precisa do inútil. É aquilo que Sócrates disse, por Beto citado, vim aqui ver tudo, que não tem a menor necessidade. Nessa hora, a felicidade vem à tona. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe.